Uma boa noite a todos, uma noite tão esperada, uma noite tão desejada por tantas pessoas. Não são todos que podem usufruir desse momento ainda, mas temos a alegria de estar aqui hoje com o nosso salão novamente aberto, com algumas restrições, é verdade, mas com algumas pessoas também da comunidade que com tanta saudade a gente já estava. Queremos desejar uma boa noite a todos, convidá-los para levantar, ficar de pé, se estiver em casa, se estiver aqui, para a gente iniciar o nosso louvor de culto e adoração ao nosso Deus. Podemos sentar. Boa noite a todos. Que data especial, marcante para nossa comunidade. E é um treino, um ensaio onde a gente vai aos poucos assim voltando a essa nova normalidade. E por esse dia especial, eu quero saudar aos irmãos que estão aqui presentes, que conseguiram vir no culto, e eu quero saudar também a cada um de vocês que está aí assistindo a gente no YouTube, no Facebook, e que especial que nós podemos e nós queremos manter essa comunhão que nós temos, pessoal, aqui, junto com quem está aí assistindo online. E eu quero trazer para vocês uma palavra de Romanos 16, verso 19, a primeira parte do verso, onde o apóstolo Paulo, no final da carta àquela igreja, ele vai dizer assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Foram alguns meses, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses em que nós ficamos sem culto presencial.
mas nós ficamos com os cultos online. E nesse tempo foi um tempo de aprendizado, um tempo de exercício da fé, um tempo de aprender como ser cristão e como viver a fé nesse tempo novo, nesse tempo diferente. E eu quero dizer que em meio a lutas e batalhas, eu quero falar isso para nós como comunidade também. Em meio a esses desafios, eu quero dizer isso também para nós. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, né? A obediência de vocês nesse tempo, né? De superar os desafios, de continuar fiel nesse tempo. E isso muito me alegra e isso alegra a Deus com certeza. Eu gostaria de orar com vocês, orar conosco neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, obrigado que o Senhor também foi fiel a essa comunidade durante esses 7 meses em que não tivemos encontros, atividades presenciais. Obrigado que, como comunidade, nós corremos atrás, nós fomos em busca de nos mantermos fiéis, de nos mantermos unidos, de procurar maneiras também de viver a tua fé, de fazer diferença, de trazer doses de esperança também aonde nós estamos. E obrigado por isso, Senhor. E o Senhor nos carregou nesse tempo. Eu quero colocar também essa noite o culto nas tuas mãos, pedindo que o Senhor esteja conosco. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Nosso desejo era com certeza não era de ficar em casa esse ano, esses 7 meses que o Roberto falou, não era de louvar frente a uma TV, não era de saber dos amigos, dos irmãos da comunidade por telefone ou por WhatsApp, mas Deus sabe o que faz nas nossas vidas, na vida de todo mundo. E Ele com certeza sustentou você por esse tempo.
e tem sustentado por muito tempo. Talvez não como a gente queria, mas com certeza a vontade dele é muito maior que a nossa. Porque ele é santo, ele é poderoso, ele é digno, ele é o alfa, ele é o ômega. Eu queria convidá-los então para o próximo hino. Tradicionalmente, esse seria o momento de oferta na nossa comunidade. Estamos aqui presentes, tem algumas famílias aqui presentes, a gente fica muito alegre por isso, mas como a gente falou lá no começo, a gente tem algumas restrições, e uma delas é justamente esse momento da oferta, onde a gente normalmente passaria o cesto entre os bancos.
não vai ocorrer assim para quem está presencialmente aqui. Mas o Roberto vai explicar como isso vai acontecer depois, no momento, um pouco antes da administração dele. Então a gente convida vocês a emendar o próximo hino, depois a gente faz o momento da oferta presencial aqui. Esse último hino a gente já vai se preparando para o momento da palavra com o Roberto. É um hino bem conhecido da comunidade, nós já cantamos há bastante tempo, de fora da comunidade, de fora do meio cano e luterano, mas é um hino que toca muito o meu coração. Tem uma parte dele que ele diz assim, esvazia o meu ego e enche-me de ti. Como isso é difícil, às vezes, para a gente admitir para Deus que, Senhor, eu me coloquei maior que você, eu me coloquei maior que ti. E pedir para esvaziar tudo aquilo que eu lutei para ter, quando na verdade a gente só precisa deixar que Deus faça a obra dele na nossa vida e fazer a nossa parte. Então essa é uma parte do hino que mexe muito comigo. Pai, Deus poderoso, tem compaixão.
Antes de iniciar a mensagem, então, na verdade, tratando da oferta, vai ser algo muito simples, né? Nós retornamos aos primórdios, assim, da igreja, né? Quando se fazia comumente a oferta no final do culto, né? Então, nós temos ali as cestas da oferta, do lado tem uma do lado da porta e uma aqui do lado da escada, né? Então, na saída do culto ou até nos próximos cultos, quem quiser já na chegada fazer a oferta também é possível. Então, de uma maneira muito fácil. Eu queria orar com vocês, tanto o pessoal aí que está em casa, quero convidar para esse momento de oração. Em primeiro lugar, deixa eu dizer assim, nós vamos ter aí eu vou ter que me dividir aqui, porque não sei se vocês aqui sentem isso, se vocês em casa sentem isso, né? Mas aqui eu agora vou ter que falar para dois públicos diferentes, né? Olhando para o celular para falar para quem está em casa e ao mesmo tempo olhando para quem está aqui, né? Para a gente poder conversar e falar também para quem está aqui. Então eu quero orar, vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, quero me colocar nesse momento também na Tua presença, para que o Senhor perdoe os meus pecados, o Senhor limpe e purifique o meu coração, o Senhor também limpe e purifique o coração de cada um que está assistindo, que o Senhor nos perdoe, nos purifique, e também o Senhor nos edifique para andarmos conforme a Tua vontade. Assim, então, é isso que nós pedimos, é isso que eu peço também neste momento, em nome de Jesus. O Senhor mesmo fale conosco. Amém. Eu quero convidar para lermos juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versículos 1 até 12. O texto ele vai aparecer aqui na tela, aqui na frente, vai aparecer também na tela aí para vocês.
Eu quero ler, segundo a NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim o texto bíblico: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu íntimo que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E atônitos, admirados, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Hoje, o nosso primeiro culto, ou o retorno dos nossos cultos presenciais, e ao mesmo tempo esse momento, que nós podemos aproveitar ainda e ter os cultos online e ao mesmo tempo ter a comunhão, o pessoal que está aqui e a comunhão entre quem está aqui e quem está online. Eu quero olhar com vocês para esse texto, eu quero olhar para os personagens envolvidos nessa história. E eu gostaria de convidá-los para nós tentarmos nos identificar e ver como nós agiríamos, o que nós faríamos, com quem nós nos identificamos ao longo dessa história. A primeira coisa, talvez, que nos chama a atenção é a diferença do momento deles com o nosso. Eles estavam numa casa, Um culto na casa de Jesus, ou provavelmente um culto numa casa onde Jesus frequentemente se hospedava. E a casa estava cheia. E tanta gente, que seria considerado aglomeração, iam chamar aí de repente a guarda municipal para multar esse pessoal aí, porque tinha muita gente ali naquele momento. O aglomero era tanto que tinha gente querendo entrar e não tinha como, Então, o que nós vemos aqui? Jesus está numa casa, uma multidão vai até aquele local, se aglomera no pátio, na porta da casa, dentro de casa, e ao mesmo tempo nessa história nós vemos que tem 4 homens que querem trazer o seu amigo paralítico até a presença de Jesus. O que a multidão faz? O que a multidão fez nessa história? Parece que a multidão estava à procura de um milagreiro. Sim,
à procura de alguém que resolvesse todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. E por isso a multidão impede que outras pessoas entrem, elas estão meio que disputando o espaço para chegar mais perto de Jesus. Enquanto os amigos viam a necessidade do paralítico e viam quem podia ajudar, a multidão estava mais preocupada consigo mesmo. Sim, elas estavam com dificuldades, com problemas, mas todos eles ali preocupados em primeiro lugar consigo mesmos. No final, a multidão se admira, fica perplexa, atônita, né? Diz o texto bíblico, com aquilo que estava acontecendo. Mas também, se nós olharmos ao longo da história dos evangelhos, nós vemos que sempre de novo a multidão fica admirada, mas essa admiração não resulta em transformação de vida. Ficar admirado com as grandes coisas que Jesus faz ainda não significa transformação de vida. O que os religiosos fizeram? O que os religiosos que estavam ali fizeram? Criticaram Jesus. Eles estavam ali para examinar quem era esse novo pregador. Chegou um pregador novo na cidade, famoso, chegou cheio de fama, muitos seguidores, casa cheia. Eles sentam nos primeiros bancos para avaliar as palavras desse pregador. Ao se depararem com as palavras de autoridade de Jesus, eles estão mais preocupados com os seus conceitos, com os seus dogmas religiosos, estão mais preocupados com isso do que crer e se alegrar com o dom de Deus. Estão mais preocupados em julgar Jesus do que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Sempre tem, parece, né? A turma que está lá investigando, observando o agir de Jesus, mas nunca crê nele como Senhor. Viram, experimentaram sinais, maravilhas, mas não se renderam ao Senhor. Sempre tem os que nesse mundo, né, que está cada vez mais dividido. Eu não sei se vocês sentem essa pressão também, mas nós vivemos um mundo dividido, né, dividido entre esquerda e direita, entre os que pensam assim e os que pensam daquele outro jeito, e a divisão está cada vez maior, e cada um parece que defendendo cada vez mais, conseguindo defender cada vez mais a sua posição, e a gente vê cada vez como isso traz um peso, uma pressão sobre nós, e a gente vê cada vez mais pessoas ajudando a dividir e poucos sendo aqueles que constroem pontes, que respeitam, que ouvem, que entendem um lado, que respeitam, que ouvem, que entendem o outro lado e procuram construir pontes e procuram construir um caminho junto. Aquela turma lá não, a turma que estava lá, os religiosos ali não, eles sabiam tudo o que tinha que ser, defendiam o seu lado, criticavam Jesus e não conseguiam construir pontes entre as pessoas. O que o paralítico fez? Pois é, o texto não nos fala o que o paralítico fez até chegar até Jesus. E não se trata aqui de uma situação em que a gente teria que dizer, pois é, o paralítico pecou, por isso ele ficou daquele jeito. Está pagando aí a culpa pelo pecado dele. Está sofrendo como castigo por causa de tudo aquilo que ele fez de errado. Essa história, ela relata que pecados têm consequências. Tanto é que Jesus falou de perdão de pecados para esse homem em primeiro lugar. Pecados têm consequências. Nós vemos
se nós olharmos ao redor desse texto bíblico, né, talvez a tarefa de vocês aí em casa, tem uma lida em Marcos capítulo 1 e capítulo 2. Nós vamos ver quantas tragédias o pecado causa na vida das pessoas. Nós vamos ver que por causa do pecado, Satanás toma lugar na vida das pessoas, né? E tem pessoas ali que são possessas, dominadas pelo diabo. Nós vamos ver que causa inquietação, né? Que as pessoas não se entendem, brigam, discutem, disputam. Nós vamos ver que o pecado contamina, nos afasta de Deus, e nós vamos ver que o pecado torna a pessoa inútil para o serviço de Deus, não permitindo que a pessoa possa servir a Deus. Mas não necessariamente porque alguma dessas pessoas cometeu um pecado específico, mas simplesmente que elas vão sofrendo as consequências dos pecados na vida delas, sofrendo a consequência do pecado. Não se iludam pensando que o mal fica impune. O mal traz consequências terríveis. O pecado traz consequências terríveis. E assim, esse paralítico, até que ele encontre Jesus, ele relata, né, ele testemunha a história de alguém que está paralisado, destruído, impedido de chegar até Deus e sofrendo na sua vida. Se não fossem os amigos, ele nunca teria chegado até Jesus. O que os amigos fizeram? A gente precisa de amigo assim. Você tem amigos assim? Você tem amigos desse jeito? O paralítico não podia procurar a cura. A sua bênção estava no empenho dos amigos. Você tem amigos desse jeito? E se empenham desse jeito por você? Quem não se empenha desse jeito não tem o direito de se chamar de amigo. Eles não conseguem chegar até Jesus, arriscam algo estranho, eles não se importam com o que a sociedade vai pensar, ou com o que os outros vão dizer, com o que a igreja vai falar naquele momento, né? A igreja está reunida lá no culto e de repente abre um buraco no meio do telhado. Já pensou, né? Se descesse alguém aqui. Pelo menos um dos amigos sabia abrir um buraco na cobertura da casa. E eles dizem: ó, eu sei de um jeito, vocês estão comigo? Vamos junto então. E essa atitude é denominada por Jesus fé. Jesus chama a atitude desses amigos de irem além dos desafios, chama essa atitude de fé. Esse empenho desses amigos de levarem o paralítico até Jesus, de caminharem com esse paralítico, de tentarem passar no meio daquela multidão, vendo que não era possível, de continuar achando um caminho até chegarem na solução. E às vezes nós passamos por situações assim, em que nós precisamos de alguém que caminhe conosco mais tempo, que nos ajude a encontrar a solução, porque a solução existe e ela se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é um negócio abstrato que fica na nossa ideia. Ele entra na nossa vida, ele entra na nossa existência a ponto de transformar toda a nossa realidade. E aqui vem a pergunta: o que Jesus fez então? O que Jesus fez? Jesus responde não com uma palavra de cura, mas com a palavra de perdão dos pecados. Para aquele que se encontra afastado de Deus, doente, sofrendo, é proclamado o perdão dos pecados. Talvez
talvez a gente não entende completamente o que Jesus está dizendo aqui. Vamos imaginar o seguinte, William, eu sei que o William gosta de alguma brincadeirinha, né? De piadinhas. Hoje o William está bem feliz, aí, bem engraçadinho, né? William, vamos imaginar o seguinte, nós dois fomos jogar bola, né? Isso já deve ser um caos, assim, bonito de assistir, né? E aí o alemãozão aqui, né, veio com cara de zagueiro, o William conseguiu me driblar, mas eu sou daquele tipo assim que diz, a bola passa, o William não. E aí eu vou, derrubo, dou uma canelada no William, dou um jeito de derrubar ele. Quem pode me perdoar? O André? O André pode me perdoar porque eu dei uma canelada no William? Ou alguém de vocês que está aí nos assistindo pode me perdoar porque eu dei uma canelada no William? Quem pode me perdoar? O William. É isso? A pessoa que foi ofendida é aquela pessoa que pode perdoar. Agora, se um de nós aqui chegasse, vamos imaginar alguém que está nos assistindo aí, o seu Tata e a dona Ana. O seu Tata chegasse para mim e dissesse: Roberto, eu te perdoo porque você deu a canelada no William. Aí eu vou dizer: seu Tata, legal aí a atitude do senhor, só que o meu problema foi com o William. Eu tenho que me acertar com ele. Essa é a grande questão aqui. Se de repente alguém de nós chegasse e dissesse: olha, eu te perdoo aí porque você deu a canelada no William, ou porque você fez isso, ou porque fez aquilo, nós vamos ser taxados de doidos. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo e está fazendo aqui. Eu perdoo os teus pecados. Ou seja, para alguém dizer isso, ou ele é doido, ou ele está dizendo que, em última análise, todo o pecado que você cometeu contra uma pessoa, seja uma canelada, seja uma traição, seja uma mentira, seja o que for, em última análise você pecou contra Deus. E Deus é aquele que pode te perdoar. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Que na boca de qualquer outra pessoa, isso seria loucura. Mas na boca de Jesus é a palavra mais forte, significativa que nós poderíamos ouvir. E os nossos pecados são perdoados. Isso não é algo abstrato, não é algo que fica só na cabeça ou nas ideias. A turma que está lá, os religiosos, eles questionam, né? Onde é que já se viu? Só Deus pode perdoar pecados. É mais ou menos Jesus dizendo: você entendeu. Vocês entenderam, só Deus pode perdoar pecados, por isso eu estou perdoando pecados. E aí ele responde, né? De um jeito diferente, meio estranho até, dizendo: o que é mais fácil de dizer? Ele não está desdizendo ou desfazendo a importância do que ele está dizendo, mas ele está dizendo exatamente que diante de Jesus, perdão de pecados e cura tem a mesma força, o mesmo poder, a mesma capacidade de criar novas realidades, de entrar no mais íntimo, no mais profundo da nossa existência e transformar por completo. Por isso ele diz: pega o teu leito, anda. E o paralítico, que até aquele momento não andava, não tinha como chegar até Jesus, ele pega a sua maca, sai andando. O perdão de pecados, ele alcança também a consequência do pecado. O perdão de pecados alcança aquilo de mais terrível e de mais cruel, de mais sofrido que existe no nosso mundo, que existe na nossa vida.
essa palavra não é minha, essa palavra é a palavra de Deus. O maior poder de Deus neste mundo é o perdão de pecados que gera nova realidade. E a minha pergunta, eu disse que a gente ia olhar para todos os personagens aqui dessa história. Está faltando um personagem. Qual? Você. Sim, essa história foi escrita há tanto tempo atrás. Mas quando a palavra de Deus chega até nós, nós nos tornamos parte dessa história. Nós nos tornamos parte dessa palavra. O que você vai fazer? O dono da casa abriu a casa para que as pessoas viessem até lá. Quantas pessoas precisavam? Quantas pessoas precisavam? Buscando por razões certas ou erradas, mas mostra uma multidão carente, sofrendo por causa do pecado e por causa das consequências. O que você vai fazer? Uma das tendências dessa pós-pandemia, o pós-lockdown aí, nas igrejas também, nos meios cristãos, tem sido as igrejas nas casas. Não só por causa desse momento agora, né, onde você está nos assistindo aí online e tal, mas até porque nesse relacionamento doméstico, onde não existe aquela máscara, né, que a gente coloca máscara da santidade, né, a máscara da religiosidade, aquele ar de agora eu estou na igreja, eu tenho que me comportar na igreja, né? Dentro de casa a gente é a gente mesmo. E essa tem sido uma tendência, eu acredito que vai ser uma tendência muito forte. Eu quero nos incentivar a abrir as nossas casas, a pensar na nossa casa, no nosso lar, como uma casa onde Jesus está presente e onde mais pessoas podem experimentar esse perdão de pecados que cria novas realidades de Jesus. Talvez esse tempo, né, onde a gente não pôde vir, ele tem nos ensinado, e Jesus, com certeza ele não quis nos ensinar por meio da dor, mas também na dor nós temos a oportunidade de aprender. Talvez nós temos que pensar em ser igreja, mais dentro das nossas casas, só aqui no nosso local de encontro, também aqui, mas mais ainda fora, mais ainda dentro do nosso lar. O que você vai fazer? Só pensar em suas necessidades ou pensar em criticar e dividir sem se envolver como a multidão e os religiosos? O que você vai fazer? Vai ser amigo? Nós temos aqui na história dos amigos duas coisas. Buscar amigos que são como esses amigos. Não fique sozinho. Busque alguém que está disposto a caminhar com você e carregar as coisas com você. Os amigos, quando eles começaram a carregar aquele paralítico, não faziam ideia do que estava a vir pela frente deles, das dificuldades ou não, mas eles estavam dispostos a caminhar junto. Procure alguém que está disposto a caminhar junto com você. Tem gente, tenho certeza que tem. Tem gente que tem essa fé aí. E essa é a segunda questão. Nós temos que ser esses amigos. Nós precisamos de alguém que caminha conosco, que nos ajuda. E nós também precisamos ser aqueles que, eu já sei isso aqui, eu sei abrir um buraco na parede. Eu sei abrir um buraco no telhado lá para deixar a pessoa diante de Jesus. Eu sei carregar uma maca. Eu sei conversar. Eu sei falar. Eu sei cantar. Eu sei estar presente. Eu sei telefonar. Eu sei ouvir. Eu sei tanta coisa. Eu sei abrir a porta da minha casa.
Eu sei ler a Bíblia. Eu sei entender as pessoas. Eu tenho dinheiro, eu posso ajudar alguém que está passando necessidade. E assim nós temos tantas maneiras onde nós podemos ser amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Ser amigo desse jeito é ter fé. Eles superaram obstáculos e barreiras, não ficaram sentados se lamentando pelas dificuldades. Sim, tinha dificuldades, mas eles não ficaram sentados, não ficaram paralisados como o paralítico. Eles buscaram as possibilidades que estavam diante deles, arriscaram o pouco que sabiam fazer, pensando, bom, talvez o que a gente consegue fazer vai levar esse nosso amigo até Jesus. Dispensaram tempo, enfrentaram o duro processo de carregar alguém outro. Eles foram amigos. O que você vai fazer? O paralítico aceitou o perdão e a palavra de tomar o leito. Ele não ficou paralisado na paralisia. Aceitou que a partir de agora havia uma nova realidade diante dele, um novo jeito de caminhar. O perdão de pecados que Jesus nos dá, quer transformar a minha e a tua vida. Às vezes a gente precisa de alguém para continuar caminhando com a gente depois também que nem o paralítico, né? Ficou tanto tempo sem andar, né? Teve que começar um negócio totalmente novo. Às vezes a gente precisa de alguém que está aí do lado, né? Às vezes a gente pode ser o amigo, às vezes a gente precisa de amigos. Então, o que você vai fazer? Eu gostaria de deixar esse desafio para nós e eu quero orar conosco. Senhor, tu dizes e assim acontece. Tu falas que os nossos pecados estão perdoados e assim acontece. E só porque tu dizes e não porque alguém inventou isso. Porque tu dizes que o pecado está perdoado e o pecado também alcança as consequências do pecado. Por isso nós também podemos caminhar com outras pessoas, trazer outras pessoas até Jesus. Nós podemos vir até Jesus com os nossos dramas e dilemas, e o Senhor cria novas realidades e tudo se faz novo na nossa vida. Por isso nós queremos orar, por isso nós queremos trazer a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos dar os parabéns para os aniversariantes aí da semana. Semana que passou tivemos aniversário de casamento dos meus pais, seu Haroldo e Dona Joana, aniversário da Margarete. Ontem foi aniversário de casamento do José e da Singrid, 50 anos de casados, parabéns para o José e a Singrid. Hoje é aniversário da Dona Nelly, 80 anos, parabéns para a Dona Nelly. E na próxima semana, na terça-feira, aniversário do Márcio e do Daniel Estimamilho, os dois irmãos aí fazendo aniversário no mesmo dia. Dia 22, aniversário da Zuli, e dia 24, aniversário do Petrus e da Geni. Um abraço aí para os aniversariantes. Nós temos também, agora nessa semana, as programações continuam online durante a semana. No entanto, o nosso conselho vai se reunir presencialmente na terça-feira, às 19h30. Tarde da Mulher, estudo bíblico, live de oração, continuam online. Os jovens se encontram aí, que nem nós aqui no culto, né? De uma maneira mista. Já foi muito legal ontem, né? Os jovens poderem se encontrar aqui, junto com aqueles de outras cidades que estavam participando também durante esse tempo de pandemia, e a gente continua, né? Os que estão aqui e os que estão
online. Foi muito joia isso. E semana que vem você está convidado também a participar conosco aqui presencialmente. Se você não puder, se você ainda não tiver segurança, estamos cuidando aí ainda, né? Você pode participar presencialmente ou pode acompanhar aí nas redes sociais, né? O pessoal aqui está usando máscara, álcool gel, né? Com todos os cuidados aí, distanciamento também. Então, nós convidamos para você estar presente aí, se possível, junto conosco. Nós queremos também, eu quero fazer algo aí, eu quero citar o nome de quem está junto com a gente. Se você der uma boa noite aí, tanto no Face ou no YouTube, a gente quer citar o teu nome aqui. O Bernardo fez a tarefa aí de anotar o nome de quem estava junto com a gente quer deixar um abraço aí para vocês, né? Também para que o pessoal que está aqui presente, família Gutbier, Nelson, Cleonice, vou falar o nome de vocês agora também, né? Começando com vocês, a Débora e o Davi, Márcio e a Cida, o Ronaldo, a Gi, a Luísa, o Damian, o André e a Lari, o William e a Beth, o Bernardo, o Pedro, vocês já viram a turma aí na banda, né? A Betina, o Antônio e o Adriel, que vocês não viram aí na transmissão, né? Mas também eu vou falar como eu sempre falava, né? A Tanteula, irmã da minha mãe, o Helmut e a Nica, a Nilva e o Joel, o Conrado e a Hilde, Dona Alzira e o seu El, do lado de Gravatá, o José e a Singrid também, né? Aproveitando aí o aniversário de 50 anos, a Dona Ana e o seu Tata, a Eloide lá em Gravatá também, a Daki, minha querida sogrinha, né? A Dona Ruth, o Silas dos Santos, né? Mandando um abraço aí também, o seu Tata, a Marlise, a Cris, a Margot, a Sally Dio, lá de Guabiruba, é isso, né, Sally? A Rafaela e o Valmor, o Pierre também, o seu Ingo, lá de Taió, olha que legal. O Evilme de Curitiba também, que legal, gente. Um abração aí para vocês. Mais alguém mandou um oi aí? O pai e a mãe, né? O seu Haroldo e a Dona Joana, a Nelly Schmidt, e o André Lemel também, né? Mais conhecido como meu irmão também. Então, um abraço aí para quem está junto aí com a gente. Valeu, gente. E nós queremos orar ainda, também colocando nossos pedidos. Tem um pedido do Márcio aí, né? Quem puder se colocar de pé aqui no culto, se você na sua casa também quer se colocar de pé nesse momento. Márcio, me diz o nome, eu perdi aqui agora no WhatsApp que você me mandou. Pai de um amigo do trabalho do Márcio. Legal. Pai do Cláudio, certo. Isso, em estado bem grave, teve um AVC e está internado na UTI, né? Vamos orar então. Também, Senhor nosso Deus, nós queremos colocar cada família que está aqui, colocar a nossa comunidade. Obrigado que o Senhor tem nos carregado nesse tempo, nos mantido firmes, o Senhor tem sido fiel, o Senhor vai nos carregar também, tem carregado essa comunidade. Nós queremos orar também que o Senhor nos sustente, que o Senhor esteja também com aquelas situações que nesse momento estão mais difíceis, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja fisicamente, Senhor. Queremos colocar o pai do Cláudio, o amigo do Márcio, Senhor, colega do Márcio do trabalho, nas tuas mãos. Esteja também com a família nesse momento. Nós oramos também pela
tia Renate Kessner, a tia da Betina, que o Senhor também esteja cuidando dela, dando a ela a cura da sua saúde, nesse processo tão complicado que ela está passando de saúde agora nesse momento, Senhor. Nós colocamos também as pessoas enlutadas, os demais adoentados, aqueles que estão também adoentados por causa do coronavírus, pessoal da área de saúde, professores, famílias, pais, crianças, também as eleições deste ano e de uma forma bem especial esse momento que vivemos, essa época que vivemos em que a ansiedade parece tomar conta, Senhor, da nossa vida. Nós queremos pedir que o Senhor também nos carregue. Isso nós oramos e colocamos nas Tuas mãos e também queremos nos unir ainda, orando a oração que o Senhor nos ensinou e juntos nessa oração colocar os nossos pedidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Seja uma bênção no seu dia a dia. Eu ia dizer assim, quem está aqui pode se abraçar, mas quem está em casa pode se abraçar, quem está aqui pode dar um soquinho assim, né? Mas o que eu quero dizer é que você seja uma bênção no seu dia a dia. Que Deus os abençoe, uma boa noite e até mais.